enganador, 171 e abençoado por Deus? Dá para acontecer? Não, né, irmãos? O que você imagina? Que não tem como. Alguém que vive de enganar, que tem o hábito de passar a perna literalmente nos outros, não pode ser abençoado por Deus, a não ser que passe por uma grande mudança de vida. Essa é a história do nosso terceiro dos pais da fé. Sim, hoje nós retornamos com Olhai para os montes, de onde vem o nosso socorro, dando a finalização para a série A Origem, os pais da fé. E vamos falar de quem? O enganador que conhecemos na Bíblia, ex-enganador Jacó. Hoje iremos conhecer, durante esta semana, a história do terceiro, mas não menos importante, dos pais da fé, Jacó, aquele que enganou o irmão pela primogenitura, enganou o pai para receber a bênção, não, agora ele acabou sendo enganado. Quer saber de uma? Vem comigo, vem assistir o vídeo completo e aí você vai entender o passo a passo dessa história e como foi que Deus entrou, mudou a sua história e o transformou no Israel de Deus, o pai da nação israelita. Vem comigo, eu sou a Bispa Ana Costa, esse é o Olhar para os Montes. De volta a 2025, tivemos aí uma paradinha, no mês de janeiro não tivemos vídeo, e estamos agora iniciando o mês de fevereiro, juntinho com você, dando finalização na nossa série, completando a nossa série em A Origem, os pais da fé, e te desejando um mês de fevereiro abençoado. Uma semana cheia de vitória e um ano de 2025 esplêndido, repleto das bênçãos, da graça, da unção de Deus sobre a tua vida. Que seja um ano assim, ó, repleto da presença. Que você seja cheia de Deus em todo o tempo. Que aonde colocar os teus pés seja abençoado. Que aonde colocar as tuas mãos o Senhor frutifique. Amém? Vem comigo na história de Jacó, o ex-enganador. Começamos a história de Jacó. Óbvio, pelo começo, pelo seu nascimento. Não, a história de Jacó já começa lá dentro do ventre da mãe dele. Dentro da barriga da mãe, já havia ali um rebuliço. Acontece que a Rebeca, mulher de Isaac, percebe que havia uma briga. Ela sentia, vamos colocar assim, uma gestante, e ela sentia um incômodo diferenciado. Tudo bem que era sua primeira gestação, então, como dizer, mas ela sentiu algo estranho, um incômodo diferente durante a gestação. Vem ler comigo, Gênesis 25, vamos ler do versículo 21 em diante, aonde a palavra do Senhor vai nos mostrar assim. Isaac orou insistentemente por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então ela disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, há 2 nações no teu ventre, e 2 povos se dividirão daí das tuas entranhas. Um povo será maior que o outro, e o maior servirá ao menor. Assim começa a história de Jacó. No ventre de sua mãe havia ali uma luta. Até então, você não tem como saber quem é o maior, quem é o menor, mas havia a palavra de Deus. Foi Deus quem disse para a mãe, foi Deus quem disse para a Rebeca, o maior será servo do menor, terá que servir o menor. 2 nações estão sendo geradas dentro do seu ventre. Os 2 são grandes, porém, a nação maior será servida pelo irmão maior, que era para ser o grande. Um pouquinho confuso. Então vamos comigo até o final. Não me abandona no meio do caminho. Não me abandona no meio da saga de Jacó. Se você chegou aqui agora, assiste Abraão e Isaac. Pega o começo da história para que você tenha completo entendimento. Porque junto com a história de Abraão, Isaac e Jacó, vem toda a história do povo de Deus. É onde você vai ter o entendimento das promessas, porque das algumas terras, de algumas lutas, de algumas guerras. Tudo isso você vai ter um entendimento assim ampliado, conhecendo a história a fundo dos patriarcas. Então, se você chegou aqui agora, eu te aconselho, vai lá, assiste os outros 2 vídeos que já estão no canal e volta aqui, que aí você vai ter, ó, o fechar, o entendimento completo sobre esta passagem. E assim como a palavra, né, voltando aqui, após o Senhor dizer a Rebeca o que se passava em seu ventre, chega o momento do nascimento das crianças. E nasce o primeiro, peludinho, fofinho, e em seguida se percebe que
haviam dois. A mãe sabia, porque o Senhor lhe falou. Mas ali os que estavam assistindo ao parto percebem que vem outro em seguida. E este outro, ele vem segurado ao calcanhar do primeiro. Sempre se lembrando da promessa que fez, da revelação que fez Deus a esta mãe. O maior servirá ao menor. No nascimento de gêmeos, às vezes as pessoas pensam, mas bispo, para nascer os dois no mesmo dia? Não existe maior e menor. Então, no nascimento de gêmeos, o que nasce primeiro, ainda que por milésimos de segundos de diferença, mas não dá isso, minutos de diferença do nascimento de um para outro, é considerado o que nasceu primeiro, o irmão mais velho. Então, a revelação que o Senhor fez sobre a vida de Rebeca, em relação aos filhos que ela trazia no ventre, é que o primeiro, que nasceu fofinho, peludinho, serviria o menor, que grudou no seu calcanhar no momento do nascimento. Os dois foram batizados, chamados por Esaú, o peludinho, e Jacó, o que segurou o calcanhar do irmão. Assim, os dois são criados. Talvez Rebeca guardou para si, porque nós vemos aqui que esta revelação foi feita a ela no momento que ela estava questionando a si mesma. Ela estava sozinha. Ela não estava, nós não vemos ela em diálogo com Isaac. Ela não diz a Isaac, eu sinto isso no meu ventre, o que está acontecendo? Não. Ela era uma mulher que veio de uma esterilidade, não conseguindo dar ao seu marido o filho que ele desejava ter, sabendo que já estava sobre a vida do seu marido agora a promessa que havia sido feita a Abraão. Abraão seria pai de multidões, gerou Isaac. Abraão agora já está com o Senhor. Isaac herda a promessa. Ora, Rebeca obviamente sabe que ela terá que gerar filhos para que se cumpra na vida do seu marido a promessa que ele herdou de seu pai Abraão. E ela se vê estéril. E o Senhor agracia a sua vida lhe abrindo a madre. Ela vem a ter a graça de ser mãe. Quando ela sente todo aquele incômodo, irmão, você imagina que houve uma confusão dentro dessa moça, dentro dessa jovem. Vê que ela diz ao Senhor, mas se assim é, por que eu tenho que ser assim? Talvez o seu entendimento era, mas poxa, eu já não conseguia ter filhos, e agora que eu tenho filhos eu estou sentindo essa coisa estranha. Porque para uma moça que é o seu primeiro filho, por mais que fosse o seu primeiro filho, provavelmente criada ali, sabemos que esta época bíblica a qual nós estudamos, era comum as mulheres terem bastante filhos. Então era comum que mesmo uma mulher que nunca teve filho, que ainda não é mãe, ter contato com a gestação de outras mulheres, suas mães, suas tias, suas outras irmãs mais velhas ou mais novas, mas era comum ter contato. Elas viviam sempre juntas, enquanto os homens saíam para a lida, elas estavam sempre juntas. Uma auxiliava, não tenho filhos, mas eu cuido, auxilio a gestação, o nascimento daquela que tem. Então provavelmente ela entendia que estava errado aquilo que ela sentia no seu ventre. Por isso ela se questionou. Até há pouco era estéril, e agora que eu concebo, que eu estou grávida, sinto essa coisa diferente dentro de mim. Por isso ela se questiona, e nesse momento ela está sozinha. Sozinha de pessoas, porque vemos que o Senhor ali esteve com ela e trouxe a resposta sobre a sua vida. Então essas crianças nascem e talvez ela guardou para si. Nós não vemos biblicamente, não temos o relato de que ela confessou para Isaac, que ela lhe contou o que o Senhor ali havia lhe dito. O fato é que os anos vão passando, os meninos vão crescendo. Esaú virou perito em caça e Isaac cuidava ali da casa, rebanho, era mais doméstico, digamos assim, era mais da casa, dos cuidados próximos à família. E Esaú, perito em caça, ficava muito tempo. Quem sai para caçar fica muito tempo fora. Na adolescência destes jovens, nós vamos ver que chega Esaú um dia cansado, não sabemos de quanto tempo, entendendo que Esaú é o primogênito, ou maior, porque nasceu primeiro, independente de por quantos minutos, quanto tempo, ele é o primogênito. Entendendo que, lembrando sempre que esta época bíblica e o costume destes povos era que a melhor parte, a herança, tudo é dado àquele que tem a primogenitura. No caso aqui é Esaú. E aí nós vamos encontrar esses dois adolescentes. Esaú chegando do campo, cansado, com fome, encontra Isaac com um guisado pronto. E a palavra do Senhor nos mostra
Versículo 29, ainda de Gênesis 25. E Jacó cozera um guisado, e Esaú veio do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Guarda aí o nome Edom. E então disse Jacó: ó, menino Jacó, já nasceu grudado no calcanhar. O irmão é o primeiro, tem o direito da primogenitura, mas ele já agarrou ali, bebê. Quando Deus falava com sua mãe, até hoje tem diversos estudos, e eu particularmente acredito muito nisso, a criança ela já ouve desde o ventre da sua mãe. Quando a mulher está gestante, hoje há até estudos que se conversar com a criança, colocar músicas suaves para a criança já ir nascendo aquele bebê mais calmo, mais tranquilo, porque a criança ouve a partir de uma idade do feto dentro do ventre da mãe. Então imaginamos que Jacó ouviu, porque ele já acordou. Peraí, eu ouvi Deus falar para minha mãe que há uma revelação, uma promessa de que o maior servirá ao menor. Eu sou o menor. Deixa eu grudar nesse cara aqui, que ele tem que me servir. Por que tá saindo com tudo na minha frente? Ele tem que me servir. Eu ouvi Deus falar. Irmão, você entende como é forte nós tomarmos posse daquilo? Óbvio que eu estou fazendo, né, uma conjectura que sim, Jacó ouviu e assim já aconteceu. Mas provavelmente você vai encontrar dentro da palavra, no versículo 28, amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Esaú saía para a rua caçar, Isaac ficava em casa. Rebeca amava Jacó. Você já viu filho criado mais em casa com a mãe? Conversa, bate papo, o pai está lá na lavoura, no caso aqui. Esaú está no campo, Isaac está lá cuidando da plantação, do gado, das coisas ali próximas, e Jacó está com a mãe. Quem acaba de preparar o guisado? Jacó, porque estava ali com a mãe. Então, o que vemos até hoje, eu estou fazendo aqui, né, os meus pensamentos baseados na nossa própria vida. Você fica em casa com o seu filho, aquele que fica mais próximo, que fica ali curiando você cozinhar, rola conversa, altos diálogos, alto bate-papo. Enquanto a mãe está cozinhando, então, mãe, aconteceu assim na escola. Eu imagino que havia um diálogo entre Jacó e sua mãe. E a mãe pode ter comentado com o seu filho, porque criança tem aquela coisa: mãe, me fala como foi quando eu nasci, como foi no dia do meu nascimento, o que aconteceu? E provavelmente Rebeca tinha prazer em contar essa história. Jacó, mas a mãe sentia uma coisa estranha no ventre, parecia que vocês dois estavam lutando, aquela coisa, eu não sabia que era dois, não entendi o que se passava. Aí eu orei ao Senhor, falei com Deus, e ali o Senhor me fez uma revelação, que dentro do ventre da mamãe, ela contando ali para Jacó, haviam duas nações, e que dos meus dois filhos, o maior iria servir ao menor. Jacó está ali ouvindo, correto? E agora chega Esaú do campo, o maior. Direito da primogenitura dele. A criança vai crescendo e já vai conhecendo os direitos. Então ele entende que o direito da primogenitura não lhe é seu, é do seu irmão, que nasceu primeiro. Ainda que ele agarrou no calcanhar, talvez tentando sair na frente, mas não deu certo, porque não era assim que tinha que ser. E Esaú é o primogênito. Aí Esaú agora está com fome. Agora presta atenção, como às vezes nós podemos começar a provocar situações para que se cumpra na minha e na tua vida a promessa do Senhor. Às vezes as pessoas recebem uma promessa e acreditam que é só ficar aqui, ó. Sentei aqui, bispo. O que você está fazendo aí, irmão? Estou esperando a promessa cair. Estou esperando a promessa se cumprir. Estou esperando a promessa acontecer. Irmão, Deus faz só a parte dele, a gente faz a nossa. E tem momentos que a gente provoca, que nem a mulher do fluxo de sangue. Dá licença que eu vou sair daqui, vou romper com a sua multidão e vou provocar. Eu tocarei apenas, não consigo chegar perto de Jesus, mas eu vou tocar aqui, nesse pedacinho que eu consegui. Jacó já nasceu tentando, não consigo sair da frente aqui, dar um drible mais nesse rapaz, porque tá indo na minha frente, mas eu grudo no calcanhar. Eu vou junto, eu posso não sair na mesma hora, mas eu tô ali junto. Ele já nasce lutando. Eu sei que eu fiz a brincadeira no início do vídeo, o usurpador, o estelionatário bíblico, mas é uma brincadeira. Muitos dizem, Jacó enganou. Sim, usou de alguns artifícios para alcançar os seus objetivos, mas nós vamos ver durante essa semana, na sua trajetória, que os seus erros não ficaram impunes diante do Senhor. Mas devemos também reconhecer as suas tentativas. Aqui entendemos que ele olhou para Esaú com fome,
Imagino que ele pensou, é a minha chance, eu vou tentar. E ele diz para Esaú, tá, eu te dou o guisado vermelho, presta atenção no vermelho, te dou o guisado vermelho, mas você me vende sua primogenitura. Aí é o ponto. Para ele, ser o primogênito era muito importante. Ele valorizou a primogenitura que não era sua, a ponto de trocar pela comida. Agora, Esaú, que é primogênito de fato, o que ele faz? O que ele faz? Do que me serve uma primogenitura? Eu estou morrendo de fome. Você entende? Trocar algo que é seu, a tua coroa, o teu galardão, a tua comunhão com Deus, por coisas passageiras, foi o que Esaú fez. Então nós sim temos que entender que o que Isaac fez foi errado. Não aqui da venda, vamos ver coisas lá na frente, né? De enganar o seu pai. Não um spoilerzinho aqui, que provavelmente história bíblica é difícil dar spoiler, porque todo mundo já conhece a história. Então sim, enganar seu pai foi errado, mas aqui com seu irmão. Irmão, ele lançou sobre a primogenitura. E Esaú aceitou porque quis. Ele resolveu que a sua primogenitura não valia nada, que a sua primogenitura, que o seu direito como primogênito, valia um prato de lentilha, um prato de guisado vermelho. Então veja que Jacó comprou o direito de primogenitura por um guisado vermelho. Assim como nossa vida, o Senhor Jesus comprou. Para mim e para você que não éramos herdeiros de nada, que não tínhamos direito a nada. E o Senhor comprou com seu sangue vermelho na cruz do Calvário o direito à minha e à sua salvação. Não tínhamos direito, mas o Senhor foi lá por nós e pagou este preço. E Jacó aqui pagou o preço para lá na frente ter o direito da primogenitura. Mas agora você vai ter que vir comigo amanhã para o final do vídeo, para o próximo vídeo, na verdade, para você entender o desenrolar dessa história. Sim, Esaú aceitou, se lambuzou, deve ter derramado guisado vermelho pela roupa, por tudo, porque ficou até conhecido como Edom, que significa vermelho. Porque o guisado era vermelho? Não sei, coloral, algum tempero, algo que Jacó, no preparo ali, aquelas lentilhas, fez com que ele ficasse vermelho, atraente aos olhos, como a maçã no Éden. A fruta era atraente aos olhos, chamava atenção à vista. Sim, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com aquelas coisas que nos parecem assim tão bonitas, que você às vezes pode olhar e falar, o que é isso aqui? Vou trocar. E perder o seu direito, perder a sua coroa, a sua salvação, por um prato de lentilha. Vigia, por mais bonito que seja, segura aí o teu direito, a tua herança. Não deixa que o inimigo te prepare pratos para roubar o que é teu. Não venda fácil aquilo que foi comprado, pago por alto preço. Aqui na história, que nós vamos completar amanhã com a segunda parte, nós vamos entender que já havia sobre a vida desses rapazes a revelação feita de que assim seria. Mas na nossa vida estamos caminhando dia a dia, então precisamos lutar. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Você veio comigo até aqui, muito obrigado mesmo. Continua comigo amanhã para dar sequência nesse vídeo, para entendermos essa história até o final. Curte, comenta, compartilha este vídeo, sai compartilhando mesmo para os seus irmãos da igreja, seus familiares, grupo da família, grupo da igreja. Compartilhe, para que nós possamos cada dia mais termos mais pessoas ouvindo, falando e comentando a palavra de Deus. Ativa aí o sininho de notificação para ser lembrado amanhã, quando a segunda parte deste vídeo, Jacó, o usurpador, estará disponível aqui no canal. Eu conto com a tua presença aqui amanhã. Até lá, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja aí, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família, não só hoje, mas sempre, 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 para sempre, até que Jesus venha buscar a igreja. Amém? Te espero amanhã.